Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Descomplicar a Juventude. E hoje falamos de amor, paixão, relacionamentos, masturbação e muito mais. É um episódio marcado também por um regresso muito especial, é o regresso da Vânia Belis ao nosso programa. Vamos falar já de temas quentes. Vânia, desde já, muito bem-vinda novamente, é um gosto tê-la cá em Montemor. Estávamos muito entusiasmados para que voltasse aqui ao nosso Descomplicar. No episódio de aniversário falámos até que tínhamos uma surpresa relacionada com a Vânia e pronto, é esta, está revelada. Começamos por falar logo de masturbação. Além de ser algo para, pronto, vai praticar também o autoconhecimento e gerar autoconfiança, em que é que esta prática pode ser satisfatória e positiva para a vida de muitos jovens que muitas vezes, como é que eu explicar, têm uma percepção errada da masturbação. É logo incutido que é uma prática ou que vão crescer pelos nas mãos ou que vão ficar cheios de calos, não sei o quê. O que é que podemos saber sobre isto? Bem, em primeiro lugar, obrigada por mais este desafio e por me terem dito que parece que o nosso episódio tem tido muitas visualizações, parece que é um tema que interessa aos mais novos, acho que interessa a toda a gente, não é? Mas acho que os jovens têm muitas questões e é por isso que nós estamos aqui, que é para descomplicar estes temas. E vocês também não podiam ter começado por um tema mais difícil, não é? A masturbação durante muito tempo foi considerada um pecado, considerado algo errado, não é? A prática de autossatisfação foi muitas das vezes até condenada. Ela é vista, por exemplo, pela Igreja como algo que é pecado, mas não é, não é? É uma forma, como disseste, de autoconhecimento, de autoprazer, e que é praticada por homens e por mulheres, por rapazes e por raparigas, e é saudável, portanto não vicia, não cria nenhum problema, não é? E é uma forma de descoberta e não é algo que é praticado por quem não tem um parceiro ou uma parceira, não substitui o sexo, não substitui um relacionamento sexual. É uma relação que nós temos com o nosso próprio corpo e que pode ser muito gratificante. Mas a masturbação no feminino ainda cria mais fantasmas do que a masturbação praticada por rapazes, não é verdade? É, porque assim, se nós pensarmos na anatomia, os homens têm o pénis, entre aspas, literalmente à mão, não é? É muito mais fácil ter acesso ao pénis do que ter acesso à vulva e à vagina. E durante muito tempo achou-se que só os homens é que praticavam masturbação, é que se estimulavam. E começou-se a perceber que não, que as mulheres também podem ter essa necessidade e podem ter vontade de se autoestimular. Também é importante nós percebermos que sempre que se pensa na masturbação feminina, pensa-se na masturbação em introdução de objetos dentro da vagina. E isso também não corresponde à verdade. A maior parte das mulheres estimula-se no clitóris, usa simplesmente os seus dedos, as suas mãos para se descobrir e raramente utiliza produtos, pelo menos numa fase mais jovem. Os brinquedos sexuais, eles aparecem numa fase mais tardia, principalmente na fase adulta, quando se quer mudar um bocadinho o comportamento masturbatório e quando se quer procurar outro tipo de estimulação. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria contextualizar, porque a Vânia esteve cá, aliás, esteve quando estás a ver este episódio, mas está cá para duas formações aqui no Centro Juvenil sobre educação para a sexualidade, muito importantes. Aconselho a que, se tiverem a oportunidade, poderem frequentar. E também dizer que a Vânia está de regresso porque gostamos muito de si, não é? Eu sei que prefere que a trate por tu, mas é muito difícil. Pronto, eu acho. É muito difícil. E queria deixar aqui esta ressalva porque é o nosso primeiro regresso ao Descomplicar. Nós não quisemos desde logo repetir convidados, mas sentimos que apesar do episódio de hora e meia que gravámos, foi algo necessário, porque quando estivemos em Arraiolos a fazer sessões para os jovens, este foi um dos temas mais pedidos. O que é um bom sinal. O que é um bom sinal, porque se calhar os jovens estão muito atentos para estes assuntos. E se calhar também fala-se muito pouco deste tema de forma descomplicada, não é? Eu acho que as pessoas têm muito medo de falar sobre sexualidade e de falar sobre sexo, não é? Porque sexo é uma coisa, sexualidade é outra, o sexo está dentro do tema da sexualidade, mas são temas que raramente se fala com à vontade e se calhar também por isso, e a nossa conversa de 1h30 pareceu 15 minutos da outra vez, mas rapidamente falámos de tantos temas interessantes que eu acho que vai ao encontro das necessidades dos mais novos, porque não falamos com a família, não falamos na escola, não falamos com os profissionais, então vamos falar com quem?
E não é pelo facto de termos muita informação que temos mais conhecimento, porque as pessoas pensam assim, eu quero saber sobre isto, vou à internet. Mas há tanta informação errada e insegura, não é? Que pode até causar problemas à nossa saúde, que eu acho que é importante falar sobre estes temas. E quando eu vou às escolas, e também vim a Montemor para ir conhecer uma escola espetacular e duas turmas maravilhosas, e eu gosto sempre de ir às escolas porque é um contacto muito próximo que temos com os jovens ou crianças mais novas, porque trabalho também com crianças mais pequeninas, é sempre uma oportunidade de aprendizagem para os dois lados, porque eu também aprendo muito quando estou com os mais novos, não é? Porque esta área da sexualidade ela é muito diversa, está sempre a aparecer novos conceitos, novas coisas que também me ajudam a perceber o que é que vocês querem realmente saber, não é? E vejo sempre que vou às escolas, tenho sempre muitos contactos por parte dos jovens, tento sempre responder a todas as perguntas que enviam e realmente há sempre espaço para tentar saber mais do que aquilo que aparece por aí. Por isso eu acho que o sucesso deste tema tem a ver com isso, tem a ver com o facto de ainda existir muito tabu. Sim. E de nós conseguirmos descomplicar, não é? E o vosso projeto acho que faz isso muito bem sobre vários temas e acho que era muito importante descomplicar a sexualidade e fico muito contente de me convidarem para falar pela segunda vez do tema. Nós é que agradecemos a sua presença, na verdade. Então, o Eduardo falou do tema da masturbação, viajamos agora para as relações à distância, porque foi algo que não abordámos outra vez. Sim. Porque, por exemplo, a partir aqui dos 18, 19, 20 anos, há jovens que ou vão estudar para fora, ou podem emigrar, vão trabalhar para outro país e deixam o parceiro ou a parceira no país de origem, um relacionamento à distância. Como é que devemos lidar com um relacionamento à distância? João, eu acho que sempre nos relacionamos com relacionamentos à distância. Se nós perguntarmos aos nossos avós, por exemplo, que estão lá em casa, os nossos avós também tiveram muitas das vezes os namorados à distância. Olha, imagina quando foi na época das colónias, não é? Em que haviam madrinhas de guerra e namorávamos por carta. Hoje em dia temos um acesso muito facilitado ao outro, por exemplo, através do telemóvel, através das videochamadas. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil colmatar a distância. E eu acho que quando existe envolvimento, quando as pessoas estão apaixonadas e se for verdadeiro o sentimento que temos pela outra pessoa, a distância não é um obstáculo, não é? Até porque hoje em dia é muito fácil ter acesso ao outro. Se antigamente as nossas avós namoravam por um aerograma que demorava meses a chegar ou a termos uma resposta, hoje em dia é muito mais fácil porque tu consegues ver a outra pessoa. Já temos até pessoas que se relacionam sexualmente de forma virtual, não é? E se for feito de forma segura, não há qualquer problema. Tudo ok, não é? Portanto, as relações à distância não têm que ser um problema se as pessoas estiverem comprometidas e se respeitarem e estiverem todas na mesma frequência. Portanto, acho que não tem que haver motivos. E, aliás, aquela ideia de se gostas de mim não podes fazer isso, não podes ir para longe, eu acho que isso é uma ideia muito errada, porque eu acho que o amor tem que libertar. O amor nunca pode prender o outro, não é? E quando tu gostas de alguém, tu queres que essa pessoa vá seguir os seus sonhos. Sim, não é castrar a liberdade de outra pessoa. Exatamente. Não é? E se essa pessoa tem uma oportunidade fora do local onde está, temos que apoiar. E até a relação pode ficar mais cuidada com isso, porque outra pessoa vai se sentir realizada, vai sentir-se bem, não é? Exatamente, claro que sim. Eu costumo sempre dizer, num relacionamento, a outra pessoa tem sempre que acrescentar alguma coisa ao outro. Se a pessoa te reduz ou te diminui, alguma coisa não está bem. As relações têm que nos empoderar, têm que nos acrescentar qualquer coisa. E eu acho que isso é muito importante. E não devemos ter medo, não é? Porque se por algum motivo não resultar, é porque não tinha que ser. Sim. Não é? E se as relações não ultrapassam obstáculos, alguma coisa está mal. Está mal, sim, não é? Então, acho que pode ser até uma prova muito importante. E hoje em dia, no instantinho, consegues ir ter com alguém, se não for muito longe. E o amor não tem fronteiras. Não tem. Já que estamos nesta vibe de relacionamentos, falamos sobre aqueles que já existem talvez há algum tempo e que por vezes as pessoas que estão inseridas no mesmo começam a sentir que já não é a mesma coisa e podem associar isso ao estarem já desapaixonados ou já não amam essa pessoa. Como é que se pode solucionar isto? Isto pode-se reverter a partir de uma apimentação, digamos assim. Como é que podemos voltar a revivar lá está, a paixão que temos pelo outro, porque o amor e a paixão são coisas tão distintas, e muitas vezes a falta da paixão
faz acreditar as pessoas que já não existe amor? Olha, essa questão é muito importante. E é muito importante para os jovens porquê? Porque nós achamos que vamos estar apaixonados para sempre. E isso não é verdade. A paixão é um processo fisiológico também, que nos permite ligar à outra pessoa. Se tu vivesses sempre apaixonado, talvez não sobrevivesses. Porquê? Porque tu tens alterações cardíacas, alterações da tensão arterial. Portanto, existe um conjunto de situações físicas, de fenómenos fisiológicos que fazem com que tu te aproximes de alguém e te vincules àquela pessoa. Então, depois da paixão fica o amor, que é uma coisa muito mais saudável, não é? Porque normalmente quando estás apaixonado emagreces, só pensas naquela pessoa, não consegues estar concentrado ou concentrada a fazer seja o que for. Então, o período de paixão, até existem estudos que dizem que a paixão demora mais ou menos 18 meses e que depois disso ou a relação evolui ou então alguma coisa fica pelo caminho, não é? Por isso é que depois há relações também que terminam. Então, quando o amor se instala, é uma coisa muito mais pacífica. Muito mais sólida. Exato, e também muito mais tranquila. Se eu vou ao cinema com o meu namorado, que tem há 3 ou 4 anos, ele mete a mão em cima do joelho, e se eu não sinto borboletas subirem por aqui acima, eu não posso estar a pensar que já não amo aquela pessoa. Muito pelo contrário, significa que eu já estou habituada àquela pessoa, e que não é? Confortável. Me sinto que é confortável, que aquela reação já não me é estranha. Claro que eu já não sinto aquele ardor, aquele aquecimento pelo corpo todo, mas isso não significa que esteja desapaixonada, não é? E as pessoas às vezes confundem muito isto. Há pessoas que querem estar sempre neste processo de paixão e não é saudável estar sempre nesta euforia pelo outro. Não é? Porque não é tranquilo, não é? E o amor também tem que ser uma coisa saudável do ponto de vista de paz, de nos trazer paz e dar-nos confiança. Nós estarmos sempre com o coração aos pulsos é um bocadinho desinquietante, não é? Não vos parece? Sim, mas já agora uma questão. Por exemplo, uma relação pode iniciar-se sem paixão? Pode iniciar logo pelo amor? Vamos ver uma coisa, eu acho que não existem receitas, existem muitas formas de se começar relacionamentos. Às vezes há relacionamentos que começam por uma amizade, em que de repente tu descobres que aquela pessoa é mais do que um amigo ou uma amiga e que sentes alguma coisa mais importante. Cada processo é um processo. Cada situação é uma situação, não é? Existem tantas formas diferentes de nos apaixonarmos também, não é? Tu podes apaixonar-te na internet, tu podes te apaixonar num café, tu podes te apaixonar na escola, não é? Tu podes te apaixonar pela inteligência de uma pessoa, tu podes apaixonar-te pelo aspecto físico de uma pessoa, não é? Depois há alguns que são mais vulneráveis do que os outros, não é? Nós apaixonarmos só pelo aspecto físico de uma pessoa é muito redutor, porque as pessoas vão se transformando ao longo da vida e se tu te apaixonas por uma imagem, essa imagem pode se transformar e essa paixão pode não acompanhar isso, não é? Portanto, tem que haver tem que te apaixonar por várias características da pessoa e é isso que faz o amor resultar e muitas das vezes não resulta e sofremos e dói e é normal e faz-nos crescer e faz-nos aprender, não é? Quando alguma coisa não corre bem nós pensamos, ok, da próxima vez vou tentar que as coisas, se alguma coisa não correu bem, vou tentar que isto não aconteça para da próxima. Mas lá está, também é preciso detectar se calhar o problema, não sei se é a palavra certa, mas detectar o que é que não funcionou. Olha, João, por exemplo, uma coisa que não funciona é o ciúme, não é? Ciúmes nos relacionamentos são coisas muito perigosas. Significa que tu não tens confiança em ti e significa que não confias noutra pessoa. E uma relação sem confiança não é uma relação saudável. Depois leva a situações, por exemplo, de violência e de abuso. Tu tens que confiar na pessoa que está contigo, tens que pensar que se aquela pessoa está contigo é porque gosta de ti. Não é? Porque as pessoas são livres, ninguém pertence a ninguém. E então a relação é como se tivesses uma porta aberta, uma porta em que a pessoa entra, mas também pode sair quando ela quiser. Porque da mesma forma que nós nos apaixonamos, nós também nos desapaixonamos. E não podemos exigir ao outro que ele se mantenha apaixonado. E há bocadinho o Eduardo dizia, e o que é que eu posso fazer para manter a paixão? Eu posso fazer para manter o amor, eu devo continuar a cativar o outro, eu devo respeitar acima de tudo o outro. Não é? Isto é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas acham que o outro já está cativado e já não é preciso fazer nada. Não é preciso oferecer presentes a toda a hora, não é preciso fazer surpresas a toda a hora. Agora é preciso estar lá para o outro,
Isso é muito importante. Estar disponível. Estar disponível, não é? Nós saber que temos ali um parceiro ou uma parceira que está ali para nós. Acho que isso é muito importante. Mudamos agora de assunto. Hoje Tá. estamos numa Vocês são diferente- ótimos a Porque isto saltar. é express. Isto é express. Nós estamos bem rapidinhas, reparem. É verdade. Uma questão bem diferente, que foi um assunto que nos surgiu quando estávamos a preparar o guião, que é, existem uma série de práticas sexuais que são muito prazerosas, mas que os homens não se sentem confortáveis em praticá-las numa relação heterossexual. Como, por sexo exemplo, anal? o sexo anal. Isto ainda acontece ou será que os jovens já não têm assim tantos fantasmas em relação a isto e se permitem e se sentem Não, confortáveis? eu acho que continuam a ter fantasmas em relação Ok. a certas coisas, não é? Existe sempre, para já, a homossexualidade é uma forma tão válida como a heterossexualidade hoje em dia, não é? Parece que o ânus é um botão mágico. Não, e parece que o ânus é uma coisa que só está associada aos gays, que é completamente errada. O ânus é uma zona com muitas terminações nervosas e que é uma zona do corpo que pode potenciar muito prazer a todas as pessoas. Como há pessoas que não gostam, da mesma forma que há pessoas que gostam quando alguém mexe na tua orelha e outras não gostam. Portanto, todo o corpo tem um potencial de satisfação. E a zona anal, ela é uma zona muito rica em sensibilidade e em potenciar prazer. Agora, como se associou à questão da sodomização, da questão da homossexualidade, do proibido, não é? O ânus sempre foi uma coisa vista como, a atividade anal sempre foi uma coisa também muito proibida e vista como uma coisa errada, uma coisa não natural. E vamos ver uma coisa, no sexo, desde que exista consentimento, não é? E que não estejamos a falar em práticas que conferem crime, tudo é permitido se as pessoas gostarem e se as pessoas quiserem. E se as pessoas... É como comer um frango. Eu posso gostar frito, tu podes gostar assado, ele pode gostar guisado, não é? Nós não comemos frango todos da mesma maneira. E então, se estivermos todos a comer com satisfação porque gostamos, perfeito, certo? E, no caso dos homens, há muitos homens que sentem prazer nessa região, mas automaticamente começam a achar, se eu sinto prazer aqui, se a minha namorada me estimulou aqui e se eu estou a gostar, será que eu não tenho aqui uma tendênciazinha gay? Não é? Há muito essa ideia errada. Não existem zonas só das lésbicas e zonas só dos gays. Todo o corpo é uma zona de prazer e todas as zonas podem provocar prazer se forem bem estimuladas. Falámos aqui de consentimento e do que é ou não também válido em relações sexuais. Nisto também podemos tocar na parte dos fetiches. E resumindo, para quem possa não saber o que é esta definição, o que é que são os fetiches? Os fetiches são práticas que nós temos que nos dão satisfação ou nos provocam um aumento da excitação, não é? Por exemplo, tu podes ter um fetiche por roupa interior. Significa que tu te sentes mais prazer ou mais satisfação ou mais desejo quando aquela pessoa usa determinado adereço, não é? Agora, o nosso desejo e a nossa satisfação não pode ficar dependente disso. Se fica dependente disso, significa que já podemos estar aí a entrar numa situação de um problema, não é? De uma dependência de um estímulo. Então, muitas pessoas têm fetiches. Nós achamos que, não, eu não tenho fetiches nenhuns. Há homens que gostam mais quando as mulheres têm saltos altos, há homens que gostam dos parceiros com barba, há mulheres que gostam dos parceiros mais redondinhos, outras gostam deles com abdominais, portanto, e às vezes, principalmente, o fetiche está associado a adereços, a acessórios, está mais associado a isso ou a determinado tipo de práticas. E não há problema nenhum se não houver dependência disso. Compreendem? Sim. Pode até ser interessante e pode até melhorar a vida sexual das pessoas. Agora, não pode depender a nossa satisfação e o nosso desejo de qualquer coisa. Hoje em dia não há muito aquele fetiche pelos pés, não é? Ou pelas mãos. Ou pelas mãos. Não é? Eu acho que existe... Ou por uma parte do corpo, por uma determinada parte. Eu não escolheria só um, porque eu acho que existe... Ou seja, há um mundo tão grande dentro deste assunto que eu acho que hoje em dia tudo é um fetiche. Olha, Esta cadeira preta pode... Mas, por exemplo, os homens gostam muito, no caso das mulheres, da parte das maminhas, dos rabinhos, Há não uns é? que são mais comuns do que outros. Exatamente, não é? As mãos, muitas das vezes, também criam ali muita curiosidade. Há muitas mulheres que gostam desta parte dos homens, da maçã, desta parte aqui, não é? Que é também um sinal de masculinidade. Depende muito, mas o fetiche está associado a objetos e também a partes do corpo, não é? Tu podes ter
uma fixação, uma preferência por determinada parte, e isso também pode influenciar o teu prazer. E desde que não seja uma dependência, Exatamente. ou seja um crime, é tudo válido desde que haja tal consentimento. O consentimento é mesmo um dos ingredientes É a chave de tudo. mais importantes na intimidade. As aplicações de encontros. Cada vez há mais, também são um mundo. É possível encontrar realmente o amor numa destas aplicações ou é praticamente impossível? Olha, é possível encontrar o amor em qualquer sítio. lado. Agora, nós temos de ter muito cuidado com as aplicações, não é? Porque nós sabemos de muitas situações de abuso e de violência neste tipo de aplicativos. Porque nem sempre as pessoas são reais, as pessoas que lá existem, nem sempre as relações que se estabelecem nesse tipo de aplicações são saudáveis, porque há pessoas que estão nestas aplicações exclusivamente à procura de sexo e não estão à procura do amor, não é? E então temos que perceber o que é que se está a expor, o que é que se está a expor e qual é que é o meu objetivo quando estou naquela aplicação, não é? E se eu estou à procura de um relacionamento, pode não ser o melhor sítio, mas não significa que eu não me apaixone por uma pessoa que eu conheci numa aplicação, até porque vamos ver uma coisa, nós hoje em dia estamos todos em montras nas redes sociais, não é? Nos Facebooks, nos Instas, noutro tipo de aplicações, porque estamos a falar, uma coisa são as redes sociais, uma coisa são aplicativos de encontros. Mas a maior parte das aplicações de encontros, elas estão viradas para o sexo sem compromisso, não é? E as pessoas que lá estão podem simplesmente estar à procura disso e não estarem à espera de um relacionamento. Agora, em redes sociais é muito comum tu conheceres pessoas. É tão comum tu conheceres uma pessoa numa rede social e apaixonar-te do que ir ao supermercado e apaixonar-te. Se calhar até é mais fácil numa rede social, porque tu começas a ver, tem amigos em comum, os interesses em comum. Aliás, às vezes sabemos mais coisas de uma pessoa que está numa rede social do que, por exemplo, numa tarde ou numa toalha estendida ao lado da praia, não é? Que não conheces nada. Portanto, às vezes também existem crenças muito negativas em relação à internet e aos relacionamentos. Mas hoje em dia, muitos dos nossos contactos, até profissionais, se fazem através da internet, não é? Portanto, a internet não pode ser diabolizada. Este vídeo está na internet. Exato. E só vai chegar a mais pessoas porque vai ser partilhado, muito partilhado, esperamos, e porque será de fácil acesso, não é? Portanto, a internet não pode ser diabolizada e tem que ser encarada também como um elemento facilitador. Exato. Já que estamos a falar aqui de parceiros também, muitas vezes nós já temos o parceiro ou a nossa parceira, mas temos um grande problema, a família não o aceitar. Como é que podemos lidar com esta situação? Porque no fundo há uma relação para com a família, mas também há uma relação para com esta pessoa. Olha, é um tema muito delicado e temos que tentar perceber porque é que a pessoa não aceita. Por exemplo, é muito comum que a família veja coisas que eu, por estar apaixonada, não vejo. E às vezes existem relações que eu considero benéficas para mim e podem não ser. E às vezes a família tenta opor-se para mostrar que aquela relação pode não ser saudável, pode não ser segura. Por exemplo, isto é um caso. Também tens casos em que a família se opõe porque tem estereótipos em relação a determinadas coisas, não é? Não, tu não podes namorar aquela pessoa porque aquela pessoa não tem o nosso nível, não pertence à nossa classe, não é? E aí cabe-te a ti contrariar um pouco isso, não é? Pois depende muito da idade que nós temos, porque também faz muita diferença. Uma coisa é eu ser maior de idade, uma coisa é eu ser menor, não é? Também já sabemos que pessoas com idades diferentes pode causar também dificuldade da família aceitar, e sabemos que pessoas menores com pessoas com mais de 5 anos pode causar também aqui algum problema. Portanto, cada situação é uma situação. Agora, quando a família não aceita, vamos imaginar uma pessoa que tem uma orientação homossexual e a família não aceita precisamente porque também não aceita que o filho seja homossexual. Aí, pois nós não vamos poder abrir a cabeça das famílias e pôr lá dentro algum juízo, não é? Mas acho que com o tempo a família vai ter que perceber que aquela relação é tão válida quanto outra, não é? Portanto, cada situação tem que ser analisada. Agora, muitas das vezes, e voltando ao primeiro caso,
Às vezes nós estamos tão apaixonados e tão mergulhados num relacionamento que nem sempre percebemos que aquilo não é o melhor para nós. E às vezes quem está de fora percebe isso. Portanto, temos de tentar perceber o porquê dessa oposição, não é? E se ela existir por uma razão de nossa proteção, poderá ter alguma razão de existir. Se for simplesmente por uma crença ou por um estereótipo, aí cabe-nos a nós mostrar que não nos vamos deixar levar por aquela cabeça mais quadrada, não é? E pronto, e vamos esperar que a relação resista e que mostre que aquele amor é importante. Antes de passarmos para a parte final, Vânia... Já vamos acabar? Não, ainda. Mas antes de passarmos para a parte final, que depois o Eduardo já vai explicar, algumas dicas para uma boa e prazerosa vida sexual. Olha, João, algumas dicas. É assim, é sempre difícil dar receitas, mas eu acho que em primeiro lugar a questão do respeito é muito importante, não é? Esta máxima de não pode haver controle sobre outra pessoa, nenhum, não é? Esta máxima de que uma relação é importante se ela te fizer evoluir, se ela te fizer crescer, se tu fizeres crescer o outro, não é? Se as pessoas se acrescentarem, é extremamente importante. Mas realmente ser uma relação de paz, não é? Não haver conflitos, aquelas relações em que está sempre a haver zangas, aborrecimentos, não são relações saudáveis, não é? É um sinal que alguma coisa não está bem. Às vezes as pessoas acham que ao início não nos damos bem, mas com o tempo vamos evoluir e vai correr melhor. Não, tudo o que é mau só piora, não é? Às vezes as pessoas namoram e já não se dão bem no namoro e acham que depois no casamento a coisa vai melhorar. É sempre para piorar. Tudo o que é mau só vai piorar. Portanto, e pensar que se há alguma coisa que não é positiva e que me diminui, que me torna menos feliz, então não vale a pena apostar naquela relação, não é? Nós vamos preservar aquilo que é bom e manter aquilo que é bom. Aquilo que não é bom é melhor nós sofrermos, mas pararmos logo. E respeitar sempre o outro, voltando ao primeiro ingrediente, eu acho que se tu respeitares o outro, o resto vai vir por acrescento. Mas, por exemplo, a prática sexual, o autoconhecimento é muito importante. Nesse aspecto, sim. Vamos ver uma coisa, na intimidade, se tu não te conheceres, se não estiveres à vontade com o teu corpo, se tiveres muitos tabus, nós temos de trabalhar as nossas crenças, nós temos de trabalhar o nosso conhecimento, não é? Eu tenho que estar à vontade com o meu corpo, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que ter uma autoestima segura, não é? Se eu tiver uma baixa autoestima, como é que eu vou estar com o outro? Não é? Isso é importante para o relacionamento amoroso, mas também é importante para as nossas relações de amizade, não é? O autoconhecimento ele é extremamente importante, porque se eu não conseguir ter prazer com o meu corpo, como é que eu vou orientar o meu parceiro ou a minha parceira para o prazer conjunto? Vai ser difícil. E a comunicação também é muito importante. Muito importante, não é? A comunicação é daquelas coisas que é tão importante quanto o respeito, não é? Porque tu deves sempre tentar conversar com o outro quando alguma coisa não é favorável, quando existe algum conflito, tudo deve ser abordado, não é? Sem medo. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou falar porque tenho medo de magoar o meu parceiro ou a minha parceira, mas o errado é o silêncio, não é? Porque o silêncio perpetua coisas negativas, faz aumentar medos, desconfiança, e isso são coisas que não cabem num relacionamento saudável. É verdade. Agora passamos a uma parte especial do nosso programa. O que é que será que vai acontecer? Vamos pedir ao nosso editor que coloque o nosso separador, porque vamos a uma novidade aqui no Descomplicar e acho que podemos até apostar nisto em outros episódios. Vamos dizer algumas frases e vamos saber se são verdade ou mentira. Como é que se chama? Tens de dizer o nome. Posso fazer? Então pode. Olha, agora vamos lá tratar isto. Vou explicar. São algumas frases que são provavelmente estereótipos ou coisas que costumamos ouvir e vamos saber se são verdade ou se são mentira. Ok. Vamos ao polígrafo sexual. Primeira frase que aqui temos: os brinquedos sexuais podem ser viciantes ao ponto de não se querer sexo com o parceiro ou com a parceira. É verdade ou mentira? Isso é mentira. É mentira? É mentira, porque os brinquedos sexuais, eu costumo substituir esse nome por estimuladores, são produtos que podem melhorar a intimidade, eles não substituem a ninguém, eles devem ser partilhados, eles devem ser usados também na intimidade do casal,
e servem também para conhecimento de ambos, não é? Portanto, podem servir para apimentar e podem servir também para se conhecerem melhor. É uma forma divertida de nos relacionarmos também sexualmente, mas não são substitutos e não servem para satisfazer as pessoas quando elas estão sozinhas. A ideia de que, não tens namorado, vais ter que ter um vibrador, é uma ideia errada, ok? A maior parte dos vibradores são utilizados em parceria, em casal. É verdade. Pode aparecer aqui em rodapé que é falso. É falso, é falso. E isto também é ligado à masturbação, como dissemos há Sim. pouco, que pode-se também encarar nesta frase. Sim. Vamos à segunda situação, à segunda frase que se calhar costumamos ouvir, que é: os homens estão sempre predispostos para o ato sexual. Estão sempre prontos. Também é mentira. Pimenta na língua, para quem pensa nisso. Bom, Até porque, o que é que acontece? Os homens têm também dores de cabeça, também têm dias que não lhes apetece, porque os homens não são máquinas, não é? A ideia... Porquê é que existe essa ideia? Porque se ensina os rapazes a serem máquinas sexuais, a serem sexualmente muito ativos. E quando o homem tem menos desejo, o homem também se sente mal com isso e pensa: será que há algum problema com a minha masculinidade? Porque é que eu não estou sempre pronto? Mas os homens também são alvo de stress, de ansiedade, como as mulheres, não é? Então, e como não são máquinas e não têm botões mágicos, é óbvio que nem sempre estão prontos. Sim, é bom que naturalizemos isto, não é? Exatamente. E uma vez por todas. Não há problema nenhum dizer: Sim. hoje não me apetece, e isso não tem nada a ver com o facto de gostar ou não gostar de ti. Hoje simplesmente estou cansado e não quero. Sim. podem usar este vídeo como justificação. Cortam e enviam pelo WhatsApp. Vamos à Exato. próxima? Vamos. Ok, interessante. Os pénis são todos iguais, assim como as vulvas. Não há pénis iguais e nem sequer há vulvas iguais. Cada um tem o seu e a sua, não é? É muito importante nós pensarmos que há muitas preocupações em relação ao pénis e também agora, neste momento, em relação à vulva, muito pela pressão que existe sobre o nosso corpo, não é? A ideia de que os pénis maiores são melhores é uma ideia errada, porque um pénis maior pode até ser desconfortável, tanto para um homem como para uma mulher, não é? O canal vaginal tem um determinado tamanho e se eu tiver um pénis muito grande, pode ser desconfortável no caso de uma relação heterossexual, ok? Mas há sempre aquela ideia que um pénis maior vai ser mais funcional. É errado, até porque um pénis maior vai precisar de mais sangue para ficar ereto. Portanto, corre o risco de baixar mais facilmente do que um pénis pequeno. E no caso das vulvas, cada vulva também é única. Os lábios da vulva são diferentes em todas as mulheres, os clitóris são diferentes em todas as mulheres e nós temos que aprender a gostar dos nossos genitais como gostamos de outras partes do nosso corpo, não é? Mas existe realmente muita pressão para os modificarmos, para os transformarmos. No caso do pénis, não existe nenhum medicamento que aumente o pénis e nem que transforme o pénis. No caso das vulvas, existem cirurgias que retificam coisas que as mulheres não gostam nas vulvas, mas nem sempre isso também é uma coisa saudável. Existem aquelas bombas até hidráulicas, aquilo pode ser perigoso até para o homem, ou não? Essas bombas têm como objetivo melhorar a função erétil e elas podem causar danos nos corpos cavernosos. As bombas, as chamadas bombas de sucção, elas só devem ser utilizadas por orientação médica. A quem é que normalmente é prescrita uma bomba? Um homem que tem uma disfunção erétil, num determinado grau, ok? Mas só deve ser utilizada por orientação médica, porque um rapaz que compra uma bomba dessas na internet e que faça a utilização dela em casa, ou por exemplo um comprimido mágico que promete fazer qualquer coisa, pode ter danos irreversíveis no seu órgão e ter uma disfunção erétil verdadeira. Cuidadinho. Cuidado. Vamos a outra frase, e esta talvez seja mais polémica, porque quem trai uma vez, trai sempre. Bem, esta é uma frase polémica, até porque temos que pensar o que é isto de trair, não é? Quando nós falamos em respeito numa relação, nós podemos ter relações em que as relações podem ser abertas e que as pessoas podem ter outros parceiros, se isso for uma coisa consentida, não é? Agora, mais uma vez, a relação tem uma porta. Essa porta é de entrada e de saída. E ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, se a pessoa não está feliz, ela deve utilizar essa porta para sair sem qualquer problema e sem magoar o outro.
Eu acho que quando nós temos um relacionamento e tentamos estabelecer uma confiança, nós esperamos que a outra pessoa seja verdadeira connosco. Então, se ela não está satisfeita, para que é que vai esconder-me e vai usar outra pessoa para se satisfazer? Não é? Porque é que me vai trair? Não é? Agora, o facto de acontecer uma vez não significa que isso vá acontecer mais vezes. Até porque pode acontecer e eu aprender com essa situação e perceber o quanto isso me fez mal a mim e quanto isso magoou a outra pessoa e eu não querer repetir essa situação. Não é? Acho que pode ser um momento de grande comunicação no casal e para as pessoas ou evoluírem na relação ou desistirem da relação. Mas por isso é que é tão importante a comunicação. Exatamente. Passamos à próxima. Penso que é a última. E está um pouco relacionada com o ciúme, que é, se sentimos atração por outras pessoas, é porque já não amamos o nosso parceiro ou a nossa parceira. Porque muitas vezes acontece aquela cena do ai, que rapaz tão bonito, ou que rapariga tão bonita. Quer dizer, agora estou apaixonada e estou cega. Pronto. Não, claro que não. Eu não fico cega, nem surda, nem muda porque estou apaixonada, não é? E é errado a pessoa achar que só vai sentir desejo pelo parceiro a vida toda. Então, eu estou numa relação há mais de 15 anos, mal de mim se eu não se não passasse um rapaz jeitoso e se eu não sentisse atração, não é? Agora, daí ao fazer alguma coisa já vai outra distância. E a fantasia não significa que ela seja realizada. Eu posso fantasiar com outra pessoa e isso não significa que eu queira estar realmente na cama com aquela pessoa ou numa relação com aquela pessoa. Às vezes as fantasias até servem para apimentar a nossa relação. Agora, nós estamos vivos, não é? E é saudável sentirmos que também existem outras pessoas à nossa volta e não é prejudicial. Agora, o que é que eu faço com isso? É que depois já pode causar alguma diferença, não é? Se eu sinto atração por outra pessoa e se vou lá e se corresponde àquilo e procuro aquilo, pronto, também não significa que não esteja satisfeita. Sim. Pode significar é que não me sinto completamente, não estou completa, por exemplo. Mas cada caso também é um caso. Agora, as pessoas, porque estão numa relação, não ficam cegas e deixam de ver o que existe à sua volta. E é errado também quando a outra pessoa diz: mas estás a olhar porquê? Estou a olhar porque é bonita, estou a olhar porque é interessante, não é? É bom podermos continuar a ver coisas positivas e especiais nos outros, não é? E é bom quando fazemos o comentário à frente dos nossos parceiros. É olha, que homem bonito que passou, que mulher tão interessante. O que é que isso tem de mal? Nada. Olha, isto é sempre uma desgraça, porque estamos aqui e isto parece que passou 5 minutos e pronto. Chegámos ao fim. Acho que fico para a terceira temporada. Será que há a terceira temporada? Deixa-me sempre este mistério, isto é uma verdade. Vamos esperar que sim. Vamos esperar que sim. E que haja uma terceira parte também deste episódio, porque isto há muito para falar, porque a sexualidade é um mundo e, sem dúvida, nestas duas formações em que estivemos também. Eu acho, Eduardo, que podem partilhar o nosso vídeo e também podem nos escrever sobre temas que gostariam de ver na terceira temporada. Exatamente. Não é? Exatamente, vamos deixar essa sugestão. Podem não deixar pelos comentários, publicamente, podem enviar-nos ou por mensagem privada ou criar um e-mail anónimo e enviar-nos por e-mail, pronto, se for esse a forma de se sentirem confortáveis. Seguirem-nos nas redes sociais, seguir a Vânia, porque ela desempenha um trabalho incrível. Diria até que todos os sexólogos e sexólogas que já pude acompanhar no Instagram, nenhum me transmite uma sensação tão positiva, porque já passou... isto é um elogio, isto agora, eu saio daqui com a minha autoestima lá em cima. Já a nossa convidada passada disse isto, mas é verdade, porque, pronto, mentir não precisamos. Mas passado um ano exato que estamos a gravar este episódio, é muito curioso que, não sei, ou seja, nós quando nos encontramos aqui novamente com a Vânia, parece que passou o quê? 2 dias, já estamos de volta, estamos a falar sobre novamente o mesmo assunto, a retomar e a adquirir mais conhecimento, e por isso aconselho a que sigam a Vânia, a que possam estar presentes em diferentes formações e eventos em que ela possa estar presente, a que acompanhem a Descomplicar a Juventude, porque pronto, também não fujam, gostão muito de vos ter aqui. E passaram, penso eu, que 40 minutos, 30 e poucos. Não foram só os 5 minutos? Infelizmente não, o tempo passa mais depressa quando nos sentamos nesta Foi mais do que uma rapidinha. Sim. Foi. O outro foi 1h30, já foi um bocado mais demorado. Foi mais tântrico. Pois. O João odeia quando nós estamos com este tipo de piadas. Porquê que odeio? Eu sei que tu sentes assim um desconforto interior.
Ele gosta de ser muito certinho. Enfim, chegámos ao fim do nosso episódio. Ainda temos mais alguns pela frente, até ao fim desta segunda temporada. Continua desse lado, acompanha-nos a todos e daqui a 15 dias voltamos para juntos descomplicarmos Às vezes.